Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um texto 3D básico no Photoshop. Hoje a gente vai utilizar os recursos de 3D do Photoshop. Eu estou utilizando aqui o Photoshop CS6 e se vocês estiverem utilizando o Photoshop CS6 também, você precisa certificar se você está utilizando o Photoshop CS6 Extended. Se você estiver utilizando o Photoshop CS6 Standard, você não vai ter esses recursos de 3D habilitados. Se você estiver utilizando uma versão mais recente do Photoshop, você já tem esse recurso de 3D, então não precisa se preocupar. E se você estiver utilizando o Photoshop CS6, para saber se ele é o Extended ou Standard, é só entrar aqui no menu Photoshop, About Photoshop, e aí vai abrir aqui a caixa sobre o Photoshop, e aí ele mostra que o Photoshop CS6 e a versão aqui Extended. Se você estiver utilizando a versão Standard, não tem como fazer, como eu falei antes. Então, eu aconselho você ou utilizar uma versão mais recente do Photoshop ou migrar para a versão Extended. E dito isso, vamos começar a fazer. Para começar, a gente vai entrar aqui em File, New, para a gente criar um novo documento. Name aqui, a gente vai dar um nome para esse documento, vou colocar aqui texto 3D. Preset, vou escolher a opção Web. Size, vou deixar aqui 1600 por 1200. Resolução em 72 dpi, Color Mode RGB, 8 bits. E o background vou deixar em white. Clicar aqui em OK. Criou meu documento, agora eu vou selecionar aqui a ferramenta Horizontal Type para escrever meu texto. Letra T no teclado, vou clicar aqui e vou escrever o que eu quiser. Vou colocar Tut PS. Dê um Command Enter ali para finalizar a transformação, Ctrl T para abrir a caixa de Free Transform, deixei o Shift pressionado, estou arrastando aqui para criar o meu texto, vou pressionar Enter para finalizar a transformação, pressionar Ctrl A para selecionar toda a área do documento, selecionar aqui a ferramenta Move e aí vou clicar aqui nos botões de alinhamento vertical e alinhamento horizontal para centralizar o meu texto. Vou dar um Ctrl T para terminar aqui Ctrl D, aliás, para remover a seleção. Vou selecionar novamente a ferramenta Horizontal Type. Vou selecionar o meu texto e vou escolher uma fonte aqui para utilizar. Vou escolher uma fonte um pouquinho maior. É lógico que vocês podem fazer esse efeito com qualquer tipo de fonte, não tem restrição. Eu só estou fazendo isso para mudar um pouquinho a fonte mesmo. Essa aqui ficou um pouco maior, dei um Ctrl T aqui. Enter, Ctrl A, selecionei aqui a ferramenta Move. Alinhei, Ctrl D para remover a seleção. Vou escolher essa fonte aqui. Vou trocar a cor dela também, não quero esse preto não. Vou clicar aqui na amostra de cor. Deixar aqui um cinza um pouco mais escuro. Cliquei em OK. Selecionei aqui a ferramenta Move. E agora a gente vai começar a parte de 3D. Eu vou entrar aqui no painel de Layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop de vocês, é só entrar aqui em Window e clicar aqui em Layers. Feito isso, com a layer de texto selecionada, a gente vai entrar aqui no painel 3D e a gente vai escolher a opção New 3D Extrusion from Select Layer. Cliquei aqui. Ele vai abrir uma caixa de alerta aqui. Agora ele não abriu para mim. Mas se ele abrir uma caixa de alerta, é só clicar em Yes e aí ele cria a layer 3D para vocês. Se vocês não encontrarem esse painel aqui 3D aberto, aqui, se ele não estiver aberto, é só entrar aqui em Window, clicar na opção 3D. Vai abrir aqui esse painel. Outro painel que a gente vai utilizar também é o painel de Properties, então a gente já pode entrar aqui em Window e clicar aqui em Properties. Então a gente já tem o painel de propriedades aqui, de Properties, e o painel 3D, esses são os painéis mais importantes aqui na hora de trabalhar nessa parte. Aqui em cima em 3D Mode, estou com a primeira opção selecionada, a opção de Rotate, então eu posso rotacionar e ver meu texto aqui, ó, ver a profundidade que tem o meu texto. Se eu quiser alterar essa profundidade, eu posso selecionar aqui a layer aqui do meu texto, que é a Tut PS, e aí aqui no painel de Properties a gente tem esse slider aqui chamado Extrusion Depth. E aí a gente pode aumentar a profundidade do texto. A gente pode até colocar um valor negativo.
ou a gente pode diminuir. Eu vou deixar bem grande aqui para dar um efeito legal quando estiver vendo o texto de frente. Agora, para a gente voltar o texto para a posição original, a gente vai arrastar aqui esse slider para baixo, aqui no painel de 3D, e a gente vai clicar nessa opção aqui chamada Default Camera. Na hora que você clicar aqui, o Photoshop volta ali para a posição padrão. Como vocês viram, ó, ele já deu o efeito 3D de profundidade, mas está bem pouquinho, então eu vou voltar aqui na Layer do TPS, que é a minha layer de texto, vou aumentar aqui, ó, é só ir arrastando que você aumenta ali a profundidade do texto. Vou deixar no máximo aqui, porque eu quero um efeito bem marcado. Então, como vocês viram, super fácil de fazer isso, não tem segredo. Como eu falei para vocês, era um tutorial básico. E agora o que a gente precisa fazer é renderizar. Eu vou sair desse ambiente 3D, para sair é só selecionar uma outra ferramenta, vou selecionar essa aqui. E ó, meu texto já com profundidade já em 3D. Como eu disse para vocês, era um tutorial básico de criação de efeitos 3D. Em outros mais para frente a gente vai ver coisas mais avançadas, como colocar textura, como colocar bordas, efeito de iluminação e outras coisas. Mas por hoje é isso aqui. E agora tem a parte mais importante, que é a parte de renderização desse efeito 3D. Para que o Photoshop não fique renderizando todo esse documento, afinal de contas eu só tenho esse texto aqui em 3D, eu vou selecionar aqui a ferramenta retangular Marquee e vou fazer uma seleção em volta do meu texto, para eu restringir a renderização só a essa área aqui. E aí, para renderizar, a gente tem duas opções. Ou a gente clica nesse botão aqui, Render, no rodapé do painel de Properties, ou a gente entra aqui no menu 3D e clica aqui em Render. Também tem um atalho de teclado. Olha. Cliquei aqui em Render, ele vai começar a renderizar. Quando esse quadradinho está passando, significa que o Photoshop está renderizando, e ele vai passar várias vezes sobre o mesmo lugar para renderizar esse efeito 3D para a gente. Então agora eu vou aguardar aqui ele terminar de renderizar. Quando ele terminar, eu volto e aí a gente continua. Assim que o Photoshop terminar de renderizar, você pode pressionar Ctrl D para desabilitar a seleção. Eu já fechei todos os painéis aqui que tinham abertos, a gente não precisa mais deles. E aí o resultado final é esse aqui. Como vocês viram, a gente adicionou aquela profundidade e esse efeito 3D nessa palavra aqui, utilizando recursos básicos aí do Photoshop. A gente não mexeu em muita coisa, foi bem simples de fazer, um pouquinho demorado por causa da renderização, mas um efeito simples aí, mostrando o que dá para fazer utilizando o recurso de 3D do Photoshop. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado desse tutorial. Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele joinha, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem. Se você não tiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. A gente tem vídeo todos os dias por aqui. Todos os dias eu publico 2 vídeos, um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final do dia, sempre indicação de um site interessante para quem trabalha com design. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, tem um botãozinho embaixo também, torne-se membro. E aí lá dentro vocês vão ver que tem 3 categorias diferentes. Cada categoria tem suas vantagens e cada categoria contribui aí com um valor simbólico para ajudar o canal a se manter no ar e para que eu consiga trazer cada vez mais coisas interessantes para vocês. E se vocês quiserem conhecer nosso blog, nossas redes sociais e também nossa página lá no Hotmart, os links estão na descrição do vídeo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.